Vamos falar sobre ventilação não invasiva. O que você precisa saber sobre a VNI para atender na UTI com segurança? Primeira coisa bem básica. O que é a ventilação não invasiva? Ventilação não invasiva é quando você utiliza qualquer modo ventilatório sem uma via aérea artificial, oronasal ou cânula traqueostomia. Então, se você não utilizar uma via aérea artificial, você está utilizando a ventilação não invasiva. Ventilação não invasiva, você tem que utilizar uma interface, uma máscara nasal, máscara orofacial, uma máscara facial total, uma helmet, pronga nasal, bocal, tudo isso você está dando a pressão positiva sem utilizar um tubo orotraqueal ou sem utilizar uma cânula de traqueostomia. Então, isso é ventilação não invasiva. Qualquer modo ventilatório. Não é CPAP, BIPAP, não. Qualquer modo ventilatório que você utiliza sem uma via aérea artificial é a ventilação não invasiva. Então, a gente vai ter máscara nasal, pega só o nariz, tem indicações de quando deve ser utilizada, quando não deve ser utilizada na terapia intensiva. Oronasal também tem indicações de quando deve ser utilizado, quando não deve ser. Facial total, full face e a helmet, e tem as outras, como eu disse, pronga nasal, bocal, que também pode fazer o uso da ventilação não invasiva. Então, esse primeiro ponto tem que ficar claro, que ventilação não invasiva não é sinônimo de BIPAP e CPAP, qualquer modo ventilatório que você utiliza sem uma via aérea artificial. E qual a diferença de VNI, CPAP e BIPAP? Primeiro, você já identificou que VNI é qualquer modo ventilatório. Mas muitas vezes a pessoa vai perguntar, sim, mas a diferença de CPAP e BIPAP, que é o que usa na ventilação não invasiva. Não, você pode utilizar vários outros modos na ventilação não invasiva. Pode utilizar PAV, PSV mais PIP, CPAP, BIPAP, pode utilizar PCV. Pode utilizar PCV? Pode. Se você ajustar no ventilador PCV e colocar a máscara, vai estar sendo feito em PCV. Pode utilizar até VCV na ventilação não invasiva. Então, vários modos você pode utilizar. Os mais utilizados com a ventilação não invasiva são o CPAP e o BIPAP. Por isso que muitas vezes são confundidos com sinônimos de ventilação não invasiva, mas são modos utilizados. E existem equipamentos portáteis de ventilação não invasiva que dão só o modo CPAP ou só o modo BIPAP. Mas eles não são sinônimos de ventilação não invasiva. Eu posso dar um CPAP com a ventilação mecânica invasiva? Pode. Você pode ajustar no ventilador e o paciente está fazendo um CPAP com tubo orotraqueal. Tem que ficar claro que não são sinônimos. Certo, eu entendi que a ventilação não invasiva pode ser qualquer modo ventilatório, que não é sinônimo de CPAP e BIPAP. Mas, Antônio, diferencia para mim o que é CPAP e BIPAP. CPAP, pressão contínua nas vias aéreas. Você tem uma pressão contínua. Então, a gente respira a pressão atmosférica de 1 atm, certo? 1 atm de pressão atmosférica. Quando a gente coloca um CPAP, a gente vai respirar na pressão que você ajustou o CPAP. Então, aqui é um gráfico de pressão, tempo. Inspiração, a pessoa negativa um pouco a pressão. Expiração, sobe um pouco a pressão. Ins, ex, ins, ex. Está sendo dada uma pressão acima da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica fosse aqui no zero, está sendo dada uma pressão acima da pressão atmosférica. Então, vai ter uma máscara facial ou nasal conectada em um equipamento de pressão positiva e vai ser dada uma pressão contínua. Quando você inspira, o ar vai entrar, quando expira, o ar vai sair, mas é uma pressão contínua nas vias aéreas. Já o BIPAP, você tem duas pressões, uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória. Então, mesma coisa, vai ter uma máscara. Quando você inspira, a pressão fica um pouco negativa, o ventilador percebe essa diferença de pressão e dá uma pressão a mais para ajudar você na inspiração. Quando você expira, vai ser mantida uma pressão expiratória. Então, tem o IPAP e o EPAP. IPAP é a pressão inspiratória e o EPAP é a pressão expiratória. Então, CPAP, pressão contínua, está sempre mantendo aqui, vai ter uma variação mínima aí de 2 centímetros de água quando você está inspirando e expirando, mas o ventilador vai compensando. E o IPAP e o EPAP, quando você inspira, tem uma pressão inspiratória, na expiração tem uma pressão expiratória. Mas não são sinônimos de ventilação não invasiva.
Então, aqui eu coloquei um gráfico de cima e embaixo, diferenciando o IPAP e o BIPAP do CPAP. CPAP, pressão contínua das vias aéreas. Uma pressão contínua, que vai ter uma variação quando a pessoa inspira e expira. E o BIPAP, variação mínima ali, né? Do fluxo que vai se compensando. Já o BIPAP, não. Você tem uma pressão inspiratória positiva, maior do que a pressão ajustada, e o EPAP é uma pressão expiratória. O paciente vai expirar. Negativou a pressão, tem uma pressão inspiratória, depois volta a pressão expiratória. Ventilação não invasiva, qualquer modo ventilatório, sem uma via aérea artificial. Não é sinônimo de CPAP e BIPAP, eu só apenas demonstrei a diferença do CPAP e BIPAP, que é uma pergunta que chega constante, e você vai ver quem trabalha na terapia intensiva, que vai chegar médico para perguntar para você, fisioterapeuta, e perguntar: físio, esse paciente está fazendo CPAP, aí você, não, é BIPAP. Aí qual é a diferença de BIPAP e CPAP? Você tem que passar essa diferença, explicar, que muitas vezes o pessoal acha que é sinônimo. Esse paciente está fazendo BIPAP, né? Está na máscara de BIPAP. Não, é máscara de ventilação não invasiva, está utilizando o modo BIPAP ou modo bilevel com uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória. Você já faz, a pessoa já vê que você de uma forma diferente, pô, acaba sabe que está explicando, não está fazendo apenas uma conduta de forma aleatória.